Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Supremo na Semana número 122. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a decisão do Supremo que considerou constitucional regras do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre investigações de acidentes aéreos, vai falar sobre a constitucionalidade de lei estadual que obriga operadoras de telefonia a incluírem informações sobre velocidade de internet na fatura mensal e ainda sobre a decisão que suspendeu a execução de emendas impositivas, as emendas ao orçamento da União. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e hoje, junto com a Hanna, vou explicar para vocês como foi aqui a semana na Corte. Eu sou Hanna Gomes, consultora jurídica da TV e da Rádio Justiça, e a gente vai conversar sobre essas ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas essa semana aqui na Corte. Primeiro, agradecer a você, Hanna, por estar aqui com a gente, né, no Supremo na semana. Então, Hanna, vamos começar. A gente sempre começa com um destaque da semana e a gente, no começo da sessão da quarta-feira, teve uma manifestação dos ministros, do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, ministro Gilmar Mendes, que é o decano da Corte, e do próprio Procurador-Geral da República, acerca daquelas matérias que circularam no começo da semana, falando da atuação do ministro Alexandre de Moraes, relator daqueles inquéritos que tratam de fake news, milícias digitais, gabinete do ódio, aqueles atos antidemocráticos, né? As matérias citam pedidos feitos pelo gabinete do ministro, o gabinete no STF, diretamente ao TSE, a área que cuida de desinformação no TSE, num período em que o ministro Alexandre, relator dos processos aqui no Supremo, era presidente do TSE. Eu separei uns trechinhos da fala do presidente da manifestação dele sobre esse caso. Vamos ouvir? Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Todas essas informações solicitadas eram informações públicas, solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral, que fazia o acompanhamento das redes sociais. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Por acaso, o condutor do inquérito era também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eram a mesma pessoa, condutor do inquérito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De modo que a alegada informalidade é porque geralmente ninguém oficia para si próprio. E, portanto, como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. Mas quando as informações chegavam, elas eram imediatamente formalizadas, inseridas no âmbito dos processos e dada vista ao Ministério Público. O Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo em questões eleitorais, ele tem o que tecnicamente se chama poder de polícia, que significa poder de fiscalizar e poder de reprimir condutas impróprias, condutas irregulares. O poder de polícia é exercido, e esse é o termo técnico, de ofício, ou seja, independentemente de procuração. De modo que o TSE tem o dever jurídico de atuar sempre que exista a circulação de alguma desinformação que ofereça risco ao processo eleitoral ou ao processo democrático, do qual o processo eleitoral é uma decorrência. Hanna, parece que ficou bem claro assim, o devido processo legal sendo seguido, né, os ritos procedimentais todos sendo seguidos. Agora, uma pergunta antes disso. Fishing expedition, falou o ministro Luiz Roberto Barroso. O que é isso? Explica pra gente. Bom, Mauro, é um novo termo jurídico para as áreas criminais, as áreas do processo penal, de investigação, onde a gente não pode ter uma investigação aberta e indeterminada. Ou seja, eu não posso formalizar uma busca e apreensão, uma escuta ambiental, uma
investigação sobre uma pessoa determinada, mas tentando buscar qualquer tipo de conduta, e nem sobre um número indeterminado de pessoas. Eu preciso ter um foco específico para autorizar essa busca, essa investigação, seja com relação ao número de pessoas, seja uma pessoa determinada, como foi o caso, mas também com relação a um tema específico. Aqui no caso, nós percebemos que o TSE fazia no seu papel, na sua função, na sua atribuição funcional, o papel de monitorar as redes sociais que estavam ali sendo eventualmente mal utilizadas ou em excesso, né, no Estado Democrático de Direito, fiscalizando e monitorando essas redes sociais dentro do sistema eleitoral, dentro das conversas, das manifestações nas redes sociais, no cunho eleitoral, de assuntos eleitorais. Com isso, o ministro do STF, que é, no caso aqui, não está se utilizando da função de juiz, mas sim de investigador. A gente precisa lembrar que não é uma ação, é um inquérito ainda, ou seja, trata-se de uma fase prévia a uma ação, trata-se de um inquérito, uma investigação. No papel de investigador, né, conduzindo essa investigação, ele solicita provas a um órgão que pode oferecer essas provas, que tem o poder de polícia para dirimir e administrar essas provas. No caso, o TSE. Por uma coincidência de composição das cortes, o ministro condutor desse inquérito é também o ministro presidente. Exatamente. Era na época do pedido também o presidente do TSE. E assim ele fez essa manifestação de forma ali informal, o que foi noticiado, porém, como também bem explicado na fala do ministro Luiz Roberto Barroso, nós tivemos a explicação e esclarecimento de que tudo foi formalizado, inclusive dando vista à outra parte, que seria a Procuradoria-Geral da República. Então, explicando que a conduta, de fato, atendeu aí o princípio do contraditório, da ampla defesa e da legalidade. Então, segue a investigação e essas provas vão poder ser utilizadas dentro do inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Perfeito. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano, e o próprio Procurador-Geral da República também se manifestaram no caso, né? Enfim, confirmando as palavras, apoiando as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, e o PGR chegou a dizer que exatamente que estava atuando, que a Procuradoria tenha atuado em tudo que é do seu dever nesses inquéritos. Então, assim, deixando claro que está tudo correndo dentro da normalidade do devido processo legal, como vocês gostam de dizer, né? No juridiquês, que a gente sempre brinca, está tudo correndo dentro da normalidade. Tudo dentro da normalidade, inclusive com dados públicos, né? E que qualquer das partes dentro do processo também pode ingressar com uma impugnação dessa prova, né? Com um questionamento dessa prova dentro do processo, respeitando o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, que são princípios constitucionais, e a própria legalidade. Perfeito. Então vamos aos julgamentos, vamos para o plenário. Na quarta-feira, na sequência dessas manifestações, os ministros consideraram válidos dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica que tratam do sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. O sistema, Hanna, busca identificar motivos da queda da aeronave, mas ele tem foco na prevenção de novos acidentes. Então, essa lei prevê agora que as análises e as conclusões da investigação não podem ser utilizadas como provas em processos judiciais, nem administrativos, e que esse conteúdo só pode ser fornecido com autorização judicial nos casos permitidos por lei. E os ministros entenderam, então, que essa norma não desrespeita a Constituição. Foi isso? Esse foi o entendimento da Corte? Exatamente, Mauro. A gente tem esse processo sendo julgado desde 2014, né? Porém, com o acidente recente que o Brasil testemunhou, o ministro-presidente Luiz Roberto Barroso trouxe à pauta esse processo para que a gente, no ânimos, né, e na sensibilidade que o Brasil está, pudéssemos apreciar esse tema. Veja, houve uma alteração no Código Brasileiro Aeronáutico, trazendo sigilo das investigações levadas pela CENIPA, que é um órgão da aeronáutica que investiga os acidentes aeronáuticos por meio do seu departamento CIAPER. E essas investigações, com essa mudança legislativa, ficaram sob sigilo. Ou seja, nem a polícia, nem o Ministério Público podem se utilizar dessas investigações para um processo criminal ou até mesmo um processo civil, para cobrar uma indenização, alguma questão civil ou até mesmo criminal. Vai ser preciso um pedido judicial, ou seja, inicia-se uma ação pedindo para o juiz
colher, entregar, apresentar essas provas, para que a aeronáutica, por meio da CENIPA-CIAPER, entregue para essa autoridade, seja a polícia ou o Ministério Público, no seu poder também de investigação, essas provas que foram colhidas nessa investigação da aeronáutica. Por que isso? Porque as investigações aí, seja do Ministério Público ou da polícia e da aeronáutica, têm objetivos completamente diferentes. Uma tem o objetivo de prevenir acidentes, ou seja, vamos descobrir o que aconteceu nessa aeronave, qual foi o motivo desse acidente, para que sejam estudados e evitados novos acidentes. Eu achei curioso, Ana, só te interrompendo, os ministros comentaram que até a investigação é diferente, porque os peritos, nesse caso do CENIPA, eles levantam hipóteses, eles buscam criar situações para saber se aquilo que causou o acidente, ou seja, nem tudo são fatos, né, são concretos, são hipóteses, são alternativas. Então isso obviamente não pode ser usado pela polícia ou pelo Ministério Público, que esses sim, numa investigação, precisam de dados concretos, de provas concretas, né? Eu achei curioso essa diferenciação entre as investigações. Exatamente, uma investigação é para fins técnicos, não busca a responsabilização. A aeronáutica faz experimentos, faz análise, cria hipóteses para simular o que poderia ter acontecido naquele evento, naquele sinistro, né? No direito a gente chama um evento catastrófico assim de sinistro para ser um termo jurídico do evento danoso, mas essas investigações elas não são responsáveis para indicar uma culpa, uma responsabilização ou até mesmo que tipo de situação poderia ser criminalizada. Então são investigações diferentes, mas se essa investigação puder contribuir para uma ação penal ou para uma ação civil, quem está movendo essa ação penal ou ação civil deve pedir a um juiz acesso a essas provas. Concedido, pode-se utilizar dessas provas colhidas na seara administrativa da aeronáutica, né, de forma de uma investigação para prevenir acidentes dentro de um processo civil ou criminal. Eu achei muito interessante também uma fala, se não me engano, do ministro Luiz Fux, que deixou muito claro que as investigações da polícia ou do Ministério Público podem acontecer, normalmente acontecem paralelamente, quer dizer, não, você bota sigilo nesse tipo de investigação, você explicou bem qual é a diferença, mas continua havendo investigação penal ou civil, né, para o eventual reparação de dano, quer dizer, elas podem acontecer paralelamente, é isso? Exatamente. Os ministros, quase todos, destacaram muito bem isso, dizendo que não haveria nem essa inconstitucionalidade, esse sigilo não atrapalharia a investigação do Ministério Público ou da polícia, justamente porque os objetivos são diferentes e elas vão poder acontecer no mesmo momento, simultaneamente. Então, nenhuma vai prejudicar a outra. Agora, uma boa curiosidade é que ficou determinado pelos ministros que, se essa investigação da CENIPA, da CIAPER, da Aeronáutica, descobrir, tiver indícios de quem possa ter dado causa ou dar indícios da responsabilização dentro dessa investigação da Aeronáutica, ele deve comunicar às autoridades, sejam policiais ou Ministério Público, para contribuir para outra investigação. Ou seja, então é legal essa forma, ela é diferente, busca um foco diferente, que é prevenção, né? Não quer reparação de danos, não quer culpar ninguém. Exatamente. São investigações distintas. Mas se surgir algum fato que eles tiverem ciência que pode incriminar eventualmente, eles informam as autoridades competentes. Exatamente, Perfeito. Mauro. E é importante a gente lembrar também que esse sigilo, ele vem de uma legislação internacional da qual o Brasil é signatário. O Brasil assinou a Convenção de Chicago já há muitos anos, e essa convenção ela é aderida aí por mais de 190 países. E a gente tem o Brasil como membro dessa convenção, Convenção de Chicago, determinando que sim, as investigações aeronáuticas, elas se prestam apenas para resolver o acidente, para entender o acidente e prevenir novos sinistros, novas situações. E esse sigilo, então, ele é respeitado por 190 países. O Brasil, sendo signatário dessa convenção, não poderia ir na contramão. Não é uma novidade brasileira. E eu achei curioso, né? Essa ação tem essa curiosidade. Você comentou que ela voltou a julgamento, já tinha começado no plenário virtual, com um acidente, né, recente da Voepaz agora, mas ela foi ajuizada quando houve aquele acidente do Legacy.
também muito conhecida, a Exatamente. imprensa divulgou muito à época, e aí essa lei começou a ser discutida ali, e foi muito discutida, os ministros também ressaltaram isso no plenário, ela foi muito discutida, não foi uma lei repentina, houve muita discussão para se chegar a isso, inclusive isso que você comentou de que outros países, muitos países já têm esse entendimento, e o Brasil só está seguindo, né? Exatamente, porque a própria manifestação da aeronáutica, ela não vai servir para responsabilização ou para criminalização de ninguém. Então, ela não pode servir para instruir um processo civil ou criminal. Ela pode contribuir, e essa contribuição tem que ser solicitada por um pedido judicial. Judicial. Perfeito. Na sequência, o plenário validou uma lei do Mato Grosso do Sul que obriga as operadoras de telefonia celular, de telefonia em geral, a incluir na fatura mensal informações sobre velocidade média diária de internet, velocidade para enviar arquivo ou para receber arquivo, né? Aqui, Hanna, eu acho que a discussão principal era saber se a norma trata de telecomunicações, porque aí só a União pode legislar, no caso, como diz a Constituição, ou se trata de defesa do consumidor, porque aí os Estados membros têm possibilidade de legislar de uma forma complementar ou concorrente, como vocês dizem. A discussão era basicamente essa, né? Exatamente. A gente tem na nossa Constituição alguns tipos de possibilidades de legislação, ou seja, quem pode legislar sobre qual assunto. Veja, nós temos a competência, né? Uma competência mesmo no nome técnico. Quem pode fazer? Competência privativa, ou seja, só aquela pessoa, aquele órgão, aquela entidade, aquele poder executivo, judiciário ou legislativo, pode falar sobre tais assuntos. Nós temos essa privativa, que é exclusiva. Nós temos a concorrente, em que os dois, ou mais de dois, o Estado, a Federação, a União ou os municípios podem legislar de forma concorrente, sem adentrar um no assunto do que o outro já legislou. Complementando o outro, exatamente, né? Complementar sobre um assunto, e a gente tem a exclusiva, né? Essa privativa exclusiva que não admite nenhum tipo de concorrência. Então a gente percebe que é um conflito de competência, e na verdade a gente chama lá no direito um conflito aparente de competência, porque parecia que havia um conflito, mas na verdade não existia esse conflito, e os ministros bem assim entenderam, porque eles justificaram que a lei é sim constitucional. Veja, a temática é sobre telecomunicações. Lá no artigo 22 da nossa Constituição, está escrito que é competência privativa da União legislar, ou seja, só o Congresso Federal, a Câmara e o Senado, podem criar leis sobre vários assuntos, dentre eles comunicações, telecomunicações. Certo. Mas aí, uma lei do Estado do Mato Grosso do Sul determinou essa temática, que é interessante para todo mundo, que eu acho que todos os cidadãos, todo mundo que tem um contrato com uma companhia tem interesse. Você né? contrata um determinado serviço e quer saber se aquele serviço está sendo prestado conforme contratado. Está sendo prestado de acordo com o que você contratou. Perfeito. Né? Se você está usando os exatos gigas que você comprou lá no seu pacote de dados. Isso é interessante para todo mundo. Então, essa temática era de telecomunicações? Isso é o que ficou discutido. Ou era direito do consumidor? Porque, veja, o direito do consumidor, ele não é uma temática privativa da União para legislar. Os estados, dentro da particularidade de cada estado, pode legislar sobre o direito do consumidor. Então, esse assunto, conhecer os seus dados, conhecer o pacote de dados, né, a velocidade que é entregue para você, se o seu contrato realmente está sendo obedecido, é direito do consumidor, definiram os ministros. Não é telecomunicações. A gente não está falando de taxa, de imposto, de concessão da possibilidade de prestar o serviço de telecomunicações, onde vai ser implementada uma antena, onde não pode ter uma antena. Não fala de telecomunicações propriamente, fala mais de direito do consumidor. Portanto, os estados, aqui no caso o Mato Grosso do Sul, poderia sim legislar sobre esse assunto, e é isso que ficou decidido pelos ministros. Uma coisa muito comum, a gente escuta muito essa pergunta, essa decisão, até porque já houveram decisões semelhantes, essa decisão aqui vale para todos os outros estados automaticamente, assim, não podem legislar, o estado pode, legislar e obrigar as operadoras a informar essa velocidade, ou essa decisão é só
para o Mato Grosso do Sul? Como é que funciona isso? Veja, nesse caso, os ministros não decidiram que havia repercussão geral, ou seja, que essa resolução, a decisão deles, ia valer para todo mundo. Não, eles decidiram que valia apenas para esse caso específico. E qual foi o caso que foi levado à apreciação dos ministros? A lei do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, essa resolução, o julgamento de que pode sim falar sobre direito do consumidor em uma lei estadual, porque não está invadindo a competência da União, ela só vai valer para essa lei, ou seja, para a situação do estado do Mato Grosso do Sul. Mas o ministro Alexandre de Moraes lembrou muito bem que em 2016 eles já tinham tratado sobre esse mesmo assunto em uma legislação muito parecida no Paraná. Então, cada estado que for criar uma lei vai prestar atenção nessa jurisprudência, né? Nesses precedentes que já foram julgados pela Corte, evitando novas leis que podem ser questionadas na sua constitucionalidade. Porque então o entendimento do Supremo sobre essa matéria já está definido, existem os precedentes. Eventualmente surgir uma nova lei em algum estado e chegar ao Supremo, a gente já sabe qual vai ser o resultado. Seria isso? Espera-se que mantenha-se essa segurança jurídica, né? O sentido da corte se mantenha para que haja um conforto social e a gente já sabe como o Supremo decide sobre isso. Então vamos evitar. Mas se chegar no Supremo, a gente já sabe qual vai ser o entendimento da corte. Perfeito. Um último tema para a gente conversar, Hanna, é uma decisão individual do ministro Flávio Dino, que suspendeu as emendas impositivas dos parlamentares que são apresentadas ao orçamento da União, né? Ele diz que essas emendas são suspensas até que o Congresso delibere, decida, né, e crie procedimentos para que a liberação dos recursos observe requisitos de transparência, rastreabilidade e eficiência. Mas o ministro deixou claro que seguem sendo executados, né, recursos que já estão em andamento, referente a obras já iniciadas, né, ou ações para atendimento de calamidade pública formalmente declarada e reconhecida. As outras estão definitivamente suspensas. Hanna, esse é um tema assim que já são 3 ou 4 ações tratando do mesmo tema. A gente tem emendas de relator, emenda parlamentar individual, emenda de comissão, emenda de bancada, emenda PIX, emenda pizza. E o ministro está deixando claro que qualquer tipo de emenda previstas na Constituição, né, Hanna? Todas elas têm que respeitar a própria Constituição e serem transparentes, terem rastreabilidade e eficiência. Isso foi, em suma, a decisão do ministro, né? Exatamente. A gente precisa lembrar que a emenda é dinheiro público, né? É Sim. dinheiro que está sendo destinado a uma finalidade. E essa finalidade, essa disposição desse erário, o dinheiro público, ele precisa ser muito bem delimitado, a gente precisa obedecer várias regras, e como você bem trouxe para a gente, Mauro, existem mais de 10 tipos de emendas na nossa Constituição, fora aquelas internas ali, em que um pode delegar um pedacinho do que recebeu para outro, ali dentro dos regimentos internos do Supremo, perdão, do Senado e da Câmara. Então, a gente tem mais de 10 tipos de emendas parlamentares. Essas emendas precisam respeitar os princípios da Constituição, os princípios da administração pública, como transparência, legalidade, publicidade, tudo está dentro da Constituição. E o ministro suspendeu todas as emendas que estão em andamento, salvo as emergenciais, pela própria natureza da emenda, né? Se ela tem uma necessidade emergencial declarada, também respeitando o rito da Constituição, ela vai continuar ali atendendo a ponta, que é o cidadão que está precisando daquele recurso, né? O município ou o estado que está precisando daquele dinheiro público. E nesse sentido, a gente percebe que elas também precisam respeitar o rito, ou seja, não só a Constituição, mas por ordem da Constituição, respeitando os princípios da Constituição, elas também devem respeitar o trâmite de liberação desse dinheiro dentro das casas do Congresso. Se não tiver um rito, um procedimento prévio, conhecido por todos, que deva ser obedecido, essas, que é o que a gente ainda não tem, é o que vai suspender essas emendas. E é curioso aqui, porque essa última ação, são 3 ou 4 ações, essa última questionava a questão das emendas impositivas, ou seja, de execução obrigatória pelo Executivo. E aí o partido autor da ação fala isso, você está impondo, obrigando o Executivo, amarrando o Executivo, vamos dizer assim,
né? Porque, na verdade, você falou, olha, eu estou mandando essa emenda aqui que não respeitou a Constituição, mas você é obrigado a executar essa emenda. E o ministro falou, não, você não pode amarrar o executivo. A emenda que está prevista na Constituição tem que respeitar o que diz a Constituição, que é, então, assim, que fala na transparência, publicidade, como você bem explicou. Então, não existe essa imposição, essa obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade só vai valer respeitada a Constituição. Isso. Não é isso? As emendas impositivas, elas são... O dinheiro é liberado, seja uma quantia específica para uma finalidade específica, para educação, para saúde, e aquele parlamentar ou aquela secretaria que, por meio do parlamentar, recebeu esse valor, ele tem obrigatoriamente que executar aquele valor X. Né? Recebeu X de valor, você tem que executar todo, sob pena de alguma sanção. Você pode responder por não ter executado, já que você declarou que aquele valor era necessário, né? Qual foi o erro na declaração, por que você não usou todo, ou para onde foi, sendo que você não usou todo o dinheiro. Então, essa imposição trazia essa obrigatoriedade de executar, de colocar o dinheiro na prática. Sim. Porém, o ministro suspendeu e ele diz, olha, mas ela é impositiva, eu preciso executar, eu preciso gastar esse dinheiro que já foi separado, mas você está me suspendendo, você está dizendo que eu não posso. Então, aí sim, também as impositivas vão ficar suspensas até que a gente tenha um esclarecimento se também respeitaram a Constituição e se também estão dentro do rito que vai ser previsto, que vai ser escrito, né? Porque esse rito ele vai passar por mudanças, para que a gente tenha conhecimento prévio do ritual, do processo todo, das etapas que são necessárias para a gente poder ver o dinheiro público chegando na ponta em quem precisa. Perfeito. E essas decisões, essa última agora e as demais do ministro Flávio Dino sobre essa matéria, estão no plenário virtual, numa sessão extraordinária para referendo, né? Os outros ministros vão confirmar ou não a decisão do ministro Flávio Dino, e a gente já estava com o placar, né? Tinha uma maioria de 6 votos, Mauro, para realmente suspender todas as emendas, para que então fosse verificado, analisado todas elas, se elas estão de acordo com a Constituição, salvo as emergenciais que podem continuar sendo executadas então, pela própria natureza delas. Mantida a decisão do ministro Flávio Dino por enquanto, né? Exato. A sessão se encerra às 23h59 dessa sexta, Isso. né? Só um dia. É isso, Hanna. E o que vem por aí? Para a semana que vem, o que a gente pode esperar? O que tem na pauta? Bom, na próxima semana a gente continua a pauta que já estava prevista para essa semana, desde quarta-feira, e a gente tem um julgamento também de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a autonomia funcional, administrativa e financeira dos Ministérios Públicos de Contas. Veja, Mauro, a gente tem os tribunais de contas, né? Cada estado tem o Tribunal de Contas que avalia como o dinheiro público é usado, as contas dos governadores no final do seu mandato, e aí a gente tem os Ministérios Públicos de Conta, ou seja, dentro do Tribunal de Contas, a gente tem um Ministério Público, que não é o Ministério Público de Justiça, né? Esse promotor que a gente conhece, que às vezes move uma ação criminal, que acompanha uma vara de família, que é o protetor da legislação. É um Ministério Público específico para tratar das contas públicas. E a gente já tem decidido, dentro da nossa Constituição, lá no artigo 130, que o Ministério Público de Contas da União é órgão, é um departamento, tem a sua atuação intrínseca ao Tribunal de Contas da União. O problema, Mauro, é que o artigo 130 da Constituição só fala no Ministério Público de Contas da União, no Tribunal de Contas da União. Só que por mais de 30 anos, há uma decisão trintenária, a gente tem essa repetição de jurisprudência, né, de precedentes do Supremo Tribunal Federal, dizendo que esse termo União deve se refletir também nos estados. Ou seja, o Tribunal de Conta Estadual e o Ministério Público de Contas Estadual também vai ter não vai ter uma autonomia, eles vão ser dependentes um do outro. O Tribunal de Contas precisa do Ministério Público de Contas e vice-versa, um para instruir as atribuições e as funcionalidades de cada um. Eles não são órgãos independentes. Mas aqui o que a gente tem é uma lei do Estado do Pará, né, que declarou o Ministério Público de Contas como autônomo, independente do Tribunal de Contas do Pará. E isso foi levado ao Supremo para que se declarasse sobre a inconstitucionalidade dessa autonomia, que foi declarada em uma lei estadual,
se ela é ou não constitucional. E a gente percebe que o Supremo, como eu disse, há mais de 30 anos, desde 1994, vem entendendo que o reflexo do artigo 130, que traz só referente ao Ministério Público de Contas da União, deve refletir também nos estados. Então, os estados não têm autonomia dentro dos Ministérios Públicos de Contas versus o Tribunal de Contas. Dessa forma, o Supremo reafirma o posicionamento dele, Mauro, no sentido de vamos dar segurança jurídica, vamos repetir as decisões e as manifestações que nós já viemos nos declarando. Ou seja, vamos nos utilizar da nossa própria jurisprudência. As nossas manifestações devem seguir, dar uma segurança jurídica para o brasileiro no sentido de imaginar, prever qual vai ser o entendimento dos ministros a partir de decisões anteriores. Então a gente vai saber. Esse julgamento, inclusive, começou na quinta-feira com as manifestações das partes, né? Foi a última parte da sessão de quinta-feira, e aí, então ele começa a sessão de quarta-feira já em julgamento, né? E aí a gente vai ver então, como você disse, se vamos aplicar essa jurisprudência ou não. Né? Isso, que já na quinta-feira a gente teve apenas o relatório, né, do ministro relator e a sustentação oral dos advogados, que defendiam aí cada um a sua parte, né? Uns defendendo a independência, a autonomia do Ministério Público de Contas, outros defendendo que o Ministério Público de Contas realmente se presta às atribuições do Tribunal de Contas do Estado. Aí, a partir da próxima sessão que a gente vai ter em continuidade, essa ação já será votada pelos ministros. Os ministros começam a votar, é isso. Eu anotei também que tem direito do trabalho na pauta, a questão de trabalho intermitente, né, a constitucionalidade do trabalho do contrato intermitente, que veio com a reforma trabalhista de 2017, também está na pauta. A gente não sabe se dá tempo de julgar, enfim, essa é a previsão. A gente sempre explica que é uma previsão de julgamentos, né, não é o que tem para acontecer. Mas então é isso, acho que tratamos aí do que aconteceu nessa semana aqui na Corte. E a gente lembra, você que quiser conversar com a gente, mandar sua sugestão, sua crítica, enfim, bater um papo e discutir o que acontece no Supremo, manda um e-mail para a gente por podcast@stf.jus.br. A gente agradece a sua audiência, desculpa, e eu agradeço a Hanna por estar aqui com a gente hoje, e a gente se vê na semana que vem. Eu que agradeço, Mauro, é sempre um prazer contar aqui com a rádio, com a TV Justiça e no seu podcast. Maravilha, até a próxima.